Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de segurança da informação, o Cyborg Ops. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre dificuldades em estudar e aprender. Então isso daí é uma temática que eu particularmente gosto muito. Então, sobre metodologias de estudo, métodos de estudo. Isso daí eu acho que é algo extremamente importante para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Pensando aqui na nossa rotina, realidade, cibersegurança, segurança da informação, tecnologia de forma geral, é, é do nosso core, da nossa essência, ter que estudar, tudo está mudando a cada dia. Eu acho que não é nem mais a cada dia, a cada hora a gente vê alguma novidade, alguma coisa nova que a gente precisa aprender, atualizar. Teve alguma coisa que mudou, uma nova vulnerabilidade, uma nova ferramenta, uma nova atualização, então uma nova tendência. Então, estudar, aprender acaba sendo da nossa rotina. Então, não tem como fugir disso. Então, dependendo da sua carreira, acho que ser um profissional que estuda, se dedica a aprender é extremamente importante. Mas falando um pouco da dificuldade, então vocês devem passar por isso, eu me vejo às vezes passando por isso. Dependendo do seu nível, da sua senioridade, quanto você tem de vivência e experiência, é normal se sentir burro. Você ali está estudando, às vezes você não está fazendo sentido aquilo, você tem dificuldade para entender, é normal. A cabeça dói lendo, você, puta, eu sou uma fraude, eu não sei nada. Cara, é normal. E se você está se sentindo assim, seja bem-vindo ao clube. É normal. E se você está passando por isso, você está no caminho certo. Não é fácil. Então, não é romantizando o sofrimento, dor, mas assim, aprender, chegar do outro lado, vai te demandar muito esforço, muita dedicação. Então, não se compare com os outros, é uma coisa que vai te ajudar muito, vai reduzir a sua ansiedade. Não tenha não coloque a régua dos outros para medir. O concorrente é você contra você. Então, mensure sempre, tem indicadores de evolução do seu aprendizagem, dos seus estudos, da sua evolução com você. Evita ter como referencial outro porque pode te frustrar. Ele teve uma outra vivência, uma outra realidade, ele pode ter outras aptidões inatas dele. Então, não faça isso vai só te fazer mal. E assim, a gente discutiu um pouco das dores, né? Que todo mundo passa ali, independente se você está começando agora, se você já é CISO, Hacker Pro, Racudão, independente do seu nível, todo mundo passa por isso, é normal. Tem a questão da síndrome do impostor. É, é inevitável a gente passar por isso em alguma medida. O que isso não pode virar um paralisante, isso daí não pode te parar, desestimular. Tem que ser estímulo para você. Não, eu vou tentar até eu aprender, até aquilo fazer sentido e eu conseguir dar o próximo passo. Então, perfeito. E aqui no vídeo agora a gente vai conversar um pouco sobre como melhorar esse processo de estudo e de aprendizagem. Vou compartilhar aqui algumas coisas que eu faço, algumas coisas que me ajudam muito. Então, é, fazendo uma troca ali do que eu utilizo no meu dia a dia que me ajudou de forma geral. Então é importante primeiro fazer duas quebras ali, né? Você tem um estudo de forma geral para aprender, para você aperfeiçoar na sua base computacional, melhorar alguma competência, inclusive comportamental. Então você tem uma aprendizagem de forma geral. E eu gosto de colocar numa outra caixa, por exemplo, o estudo que a gente faz, por exemplo, para uma prova de certificação. Então, por exemplo, ao longo da minha carreira, até comentei nos outros vídeos, acabei tirando o CISP, tem o CC, tem o ISO 27001 da Exim, tem uma de privacidade da Exim também. Sou advogado com a OAB em tudo, então passei pelo exame da OAB. Então, quando a gente fala para você fazer um exame, uma prova de certificação, é estudo também, é um processo de aprendizagem, mas ele é um pouco diferente do que você vai utilizar ali no seu dia a dia, na prática. O ideal é que você não encare um estudo para uma prova de certificação, um exame, como decoreba, porque não é isso. Você tem que aprender ao longo desse caminho, não é memorizar as coisas. Não, inclusive isso vai até dificultar às vezes que você passe na prova, tá? Então, crie associações, aprenda a aprender. É um estudo um pouco diferente, às vezes, quando você vai focado para uma prova, do que você vai fazer ali você vai aplicar no seu dia a dia, avançar em determinado conjunto de competências. Então, acho que isso é uma ressalva importante. Então, coisas que eu faço que me ajudam muito. Eu sou uma pessoa que, por padrão, eu sempre fui muito desorganizado. Eu passei a ser mais organizado, e isso vem me ajudando assim absurdamente, assim, nossa, depois que eu me coloquei como uma pessoa a priorizar ser organizado, tá me ajudando bastante. Inclusive,
melhorou muito o meu ritmo, minha velocidade de estudo e de aprendizagem. Então, uma coisa, primeiro de tudo, se organize. Então, eu acho que uma boa forma de começar a ter uma rotina de estudos. Então, o que a gente pode ter ali como rotina de estudos? Então, diariamente, eu acho que diário, domingo a domingo, você deve estabelecer pelo menos uma meta mínima de estudo, de leitura, uma quantidade mínima de páginas, uma quantidade mínima ali de minutos para estar assistindo alguma videoaula. Então, isso é interessante porque todo dia, para aquilo ser efetivamente uma prática, é um hábito, é igual escovar os dentes, escova o dente todo dia. Então, estudar também. E outro processo assim, de mudar a chave da sua cabeça, de não encarar o estudo, o processo de aprendizagem como algo chato, como algo maçante. Cara, estudar é uma benção, uma oportunidade. E eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa que eu realmente acredito em educação, em aprendizagem. Então, ter uma rotina de estudos diária. Então, pô, Kleber, todo dia eu vou ter que estudar 8, 12 horas. Às vezes você nem vai ter horas no seu dia para isso tudo, mas assim, cara, pelo menos 10 páginas no dia e 10, 15 minutos de aula, você evoluiu. 1% todo dia, constantemente, é melhor do que nada. Então, tem uma constância mínima. Se você consegue estudar mais horas, ótimo, excelente. Mas faça esse esforço mínimo, pelo menos alguns minutos de aula, algumas páginas de leitura. Sim, você tem que ler, não é só assistir a aulas. Leitura é extremamente importante. A base da tecnologia, muita coisa você vai achar lendo bons livros, lendo artigos, lendo log, né? Onde a gente vai achar muitas vezes a causa raiz dos problemas, identificar que tem um problema, e quando a gente fala de log, você lê o log. Própria leitura de código, de scripts também. Então, leitura é uma competência extremamente fundamental. Apostilas, frameworks também você vai acabar tendo que ler. Perfeito? E aí uma coisa que é importante, ter bons materiais. Então, assim, principalmente às vezes no começo a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir filtrar o que é um material bom, ruim. Mas assim, busque pessoas que você identifica ali a didática dela, veja a qualidade no material. Então é importante até para você ter um material que vai te estimular a ler. É importante isso daí, você ter uma didática. Tem materiais, tem competências técnicas até uma complexidade absurda, então é difícil até ter uma pedagogia que facilita, então vai ser difícil mesmo aprender, é normal, tá? Mas busque bons materiais que estejam atualizados, revisados, que não traga nenhum tipo de incorreção, que você não absorva um conceito de forma errônea, então isso é extremamente importante. Um outro aspecto que eu acho muito importante, que às vezes foi uma coisa que eu demorei muito a fazer, e aí eu vou contar o porquê eu demorei a fazer, e depois que eu comecei a fazer, vem sendo assim sensacional. Anotar e escrever as coisas. Então eu tenho um trauma de quando eu era mais jovem. Minha letra é muito feia, já tentei fazer aula de caligrafia, tudo, acho que é uma das poucas coisas da vida que eu falei, pô, não sirvo para ter uma letra bonita, e isso daí me gerou um bloqueio que eu parei de anotar as coisas. Então, não anotava. E aí gera uma série de impactos, principalmente você reduz muito o seu percentual de absorção de aprendizagem. Então, cara, escreva as coisas. Sua letra é feia, ia falar um palavrão, mas não é bom, não ligue para isso. Dane-se, você não tem uma letra bonita. Escreva. Tá assistindo uma aula? Escreva. Quando eu vou para as reuniões, eu levo uma agendinha, um caderno, eu anoto ali as principais coisas. E é anotar, não é escrever no bloco de notas, anota. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de memorização, aprendizagem e estudo. Escreva. Tenha um caderno, uma folha de sulfite. Revise aquelas anotações, vai te ajudar muito. Então, ter essa prática de anotar e escrever as coisas vai ser fundamental. Então, inclusive, quando eu estou estudando conteúdos mais técnicos, tem ali determinado comando, além de praticar o comando no terminal, eu sempre escrevo, esse tipo de coisa. Então, tenha o hábito de escrever. Isso vai gerar ali conexões no seu cérebro, vai aumentar muito o volume do que você aprende. Perfeito? Outro ponto importante, tem alguns estudos ali que abordam o percentual de aprendizagem de determinada prática. Então você tem os meios passivos de aprendizagem, que é basicamente leitura, assistir a aula. Aí você começa a pôr um pouco de atividade, por exemplo, as anotações, fazer um resumo. Então, pô, já vai aumentando a gradação do seu nível de retenção daquilo que você vem aprendendo. O que mais acaba contribuindo nisso é fazer um exercício de explicar, de ensinar por uma outra pessoa. Então, ensinar para o outro vai ser a melhor forma de você aprender alguma coisa, entendeu? Então, para
é ensinando que se aprende. Então, isso é verdade, não é só um jargão. Então, tem estudos dedicados que demonstram isso daí. Vou até deixar no link uma referência ali para vocês verem em relação aos métodos de estudos lá e o percentual de retenção deles conforme o método que você aplica. Outra coisa que assim acho essencial, principalmente em segurança da informação, tecnologia, praticar. Cara, você tem que ter uma base teórica, a teoria é extremamente importante, mas uma coisa que é muito apaixonante na nossa área, você consegue ver a teoria aplicada à prática. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai para o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, você tem lá uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Professora, quando que eu vou usar a Bhaskara na minha vida? Eu particularmente tenho dificuldade porque, assim, acho que você tem que buscar aprender e entender, mas aí tem que ter uma devolutiva também de, pô, às vezes, se a gente conseguisse materializar melhor os exemplos, facilitaria que a gente tivesse interesse. Quando a gente trabalha com tecnologia e segurança, mesmo aqueles conceitos mais fundamentais de base, você consegue praticar. Então, pratique. E aí, que eu falo praticar? Mas que você está estudando, você está escrevendo as coisas, porque tem que escrever. Pratica. Então, e porque praticando você vai se defrontar uma série de situações que você só vê quando você vai pro teste, né? Pro bora pra prática que a gente gosta de falar. Então você vai, primeira vez que você vai virtualizar uma máquina, pô, eu fiz igual eu fiz tá no vídeo, mas tá dando erro. Aí você vai ter que fazer o quê? Procurar um tutorial explicando, ler a documentação, pô, faltou um determinado drive, tem alguma incompatibilidade aqui nas versões. Então, cara, praticar é extremamente importante. E aí a sua cabeça vai doer, você, não, mas não tá igual. Eu vou contar um segredo para vocês. Tudo que a gente vê em treinamento, curso, é extremamente valioso, extremamente importante. E o que mais vai te agregar vão ser a aprendizagem que não vai ser para você decorar. Ele vai te dar um embasamento, porque quando você for para o dia a dia, você vai se deparar com N situações que eram sequer possíveis de prever dentro daquele treinamento, daquele material. Então, assim, pratica e erra. Tenha apetite a erro. Quando eu falo, cara, todo dia, se você não estiver errando, você não está aprendendo. Você não pode errar nas mesmas coisas, tem que buscar novos erros, mas tentativa e erro. Aí você vai aperfeiçoando. Puta, errei no que? Deixa eu revisar o log aqui. O que tá dando de problema? Então, cara, pratique, treine, treine. Não, e não tenha medo, não sinta-se incomodado por você não estar avançando. Então, às vezes você tá batendo cabeça, provavelmente você já passou por isso, ou senão você vai passar. Você tá ali quebrando a cabeça para detectar a causa raiz de um problema e você pesquisa tal. Você chama uma pessoa mais senior da área, ele bate o olho literalmente 10 segundos, não, tá aqui o problema. Aí você, nossa senhora, mas como? Parece que ele tem um superpoder por conta do cargo. Não, a vivência, a prática, você vai ganhando um repertório ali de detecção de problemas, de identificar as coisas de forma mais rápida. Então, aquilo que você está passando pela primeira vez, talvez aquele profissional mais experiente já passou várias vezes por aquilo. Então, além de praticar, você está num ambiente, tem pessoas estão dispostas a explicar, ensinar, mas você não pode utilizar isso daí como uma forma de você deixar de estudar. Você tem sim que consultá-los, mas assim, o que eu estou fazendo antes de procurar ajuda daquele profissional, né? Até para você desafiar, conseguir aprender melhor. Mas assim, estar próximo de profissionais mais experientes do que você vai contribuir muito para que você consiga aprender e evoluir. Então, por isso que eu falo, cara, quanto antes você puder começar a trabalhar, vai ser importante, que vai te vivenciar com problemas reais e pessoas ali que vão conseguir te passar muita coisa no dia a dia nessas vivências. Outra coisa que é extremamente importante, você tem que ser determinado e resiliente. Cara, é normal, tem dia que você vai sentir que você não evoluiu, você pode ter a sensação até que você regrediu, mas se você tá todo dia estudando, se esforçando, você está evoluindo dentro do seu ritmo, dentro da sua possibilidade. Então, você não pode parar de estudar, vai ser algo contínuo e assim, goste do processo. Isso daí é uma coisa que é bacana. Você vai fazer uma prova, você, pô, tem que passar na prova. Então, às vezes, o direcional, a forma como a gente pensa, ela é ruim, porque a gente acaba encarando o estudo como um sofrimento. Às vezes você associa a se preparar para uma certificação, quando estava na escola, pô, tem uma prova aqui, se eu for mal, meu pai, minha mãe vai chegar em casa, vai me dar uma bronca. Cara, você é adulto, se livra desses fantasmas,
e comece a enxergar as coisas de uma outra forma. Goste de aprender. E tão importante quanto gostar de aprender, gostar do processo de aprendizagem e assim, aprenda a aprender. Então, busque métodos, formas que melhor se aplicam para você. Tem pessoas que são melhores com meios audiovisuais, outros com leitura. De qualquer forma, eu acho que anotação e escrever é bom para todo mundo. Praticar nem se fala, então pratique sim. E, cara, você estabeleça isso daí para qualquer habilidade, qualquer competência, para qualquer prova que você vai fazer e também para soft skills. Então, pratique, treine, busque bons materiais e veja aquilo que melhor se aplica para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vou deixar ali algumas coisas ali na descrição do vídeo ali que eu espero que possam te ajudar. Vou pedir também, se você gostou do vídeo, se você achou ele interessante, você curtir, comentar, compartilhá-lo e se inscrever no canal também, ajuda bastante. Também, se vocês quiserem dar sugestões em relação a temas para a gente abordar aqui no canal, eu achei importante eu te falar sobre estudar, porque a gente está sempre estudando. Assim, quando eu falo todo dia, eu dou uma estudada mínima que seja, todo dia eu faço isso, então é uma coisa que me ajuda muito. Uma coisa também, até acabei de comentar anteriormente, que passou a me ajudar bastante no meu processo de estudo, foi estar aprendendo sem estar estudando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu adoro ouvir podcast. Eu sempre gostei muito de rádio na minha infância. Agora não, faz bastante tempo que eu não ouço programas de rádio no geral, mas eu gosto de podcast, me remete àquilo. Então eu gosto de ouvir podcasts da área. Então ouço programas relacionados àquilo, não só a tecnologia, segurança, né, de outras coisas, por exemplo, de cultura pop, daqueles assuntos que me interessam. Então podcast é um momento que às vezes você está ouvindo, está se divertindo, as pessoas estão sendo mais menos robóticas, né, sendo mais, como que fala, mais autênticas. Então é uma coisa que eu gosto muito de ouvir podcast. Você seguir ali alguma newsletter, né, ali notícias que vão te trazer, vai te deixar atualizado, você vai ver alguma coisa. Então você está aprendendo sem estar estudando necessariamente, o que é muito bacana, torna a aprendizagem mais amistosa e você, ao mesmo tempo que você está se entretendo, você está aprendendo. Então buscar essas coisas não diretamente relacionadas é super legal. Às vezes até o próprio videogame, né, dependendo do que você joga, do que você curte no seu tempo livre fazer, você consegue correlacionar com a aprendizagem. Eu acho que é isso, acho que essas são as dicas e forte abraço aí para vocês.